Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Olá, pessoal. Voltamos com pontuação. A vírgula serve para marcar uma pausa de pequena duração. Ela é empregada para separar elementos de uma oração e orações de um período. Aí tem um resuminho para você do que é frase, o que é oração, o que é período. Nós temos uma aula completa sobre isso também. Eu vou postar aqui no canal em breve, tá ok? Então vamos continuar. Outra coisa, esqueça aquela máxima que você pode ter aprendido, que a vírgula serve para você respirar. Não é isso. Vírgula de respiração existe só na música, tá? Quem é músico aí sabe que existe entre as frases musicais, existe uma vírgula que é para você respirar, para o músico respirar para pegar a próxima frase. Mas na escrita não existe isso. Quando usar a vírgula? A vírgula serve, então, para separar adjuntos adverbiais deslocados. Lembra da primeira frase lá da homenagem aos professores? Se o adjunto iniciar a frase ou ele estiver deslocado para o meio da frase, tem que estar entre vírgulas. Iniciar a frase, vírgula, depois dele. A frase original era: os alunos prestaram homenagem aos professores no dia 15 de outubro, frase na ordem direta. Olha o que nós fizemos aqui. No dia 15 de outubro, é o adjunto, vírgula. Os alunos prestaram homenagem aos professores. Nesse caso, você vai usar vírgula. Se você intercalar o adjunto, mesma coisa, entre vírgulas. Gente, existem os chamados adjuntos de pequeno porte, tá? Isso foi definido pela Academia Brasileira de Letras. O adjunto de pequeno porte é até 3 palavrinhas. Até 3 palavrinhas é considerado de pequeno porte. Acima de 3, de grande porte. Daí, obrigatoriamente, tem que ter vírgula ali quando desloca o adjunto. No caso de pequeno porte, como ontem os alunos prestaram homenagem aos professores, a vírgula é facultativa quando ele está deslocado ou mesmo quando ele está intercalado. Por ser de pequeno porte, é facultativo. Tá? Se você pôr vírgula, não está errado. Se você não colocar, não está errado também. No entanto, se você quiser enfatizar o adjunto, você precisa colocar a vírgula. Em síntese, com a vírgula, você está enfatizando a circunstância. Sem a vírgula, você está dando vida mais para a ação. Por exemplo, ontem, olha só essa frase. Ontem, os alunos prestaram homenagem aos professores. Se você quiser enfatizar, cogitar o dia que foi que os alunos prestaram homenagem, estiveram conversando com alguém e estão falando que dia que prestaram homenagem, não, foi antes de ontem, né? Foi a semana passada. Você vai falar, não, foi ontem os alunos prestaram homenagem aos professores. Aí você precisa colocar a vírgula. Se você não colocar vírgula, você está dando ênfase para a homenagem. Por exemplo, eu quero contar para alguém, eu achei legal a homenagem que os alunos prestaram aos professores e quero então enfatizar a homenagem, não o dia. Então eu vou dizer assim, ontem os alunos prestaram homenagem aos professores. Eu estou dando ali eu estou cogitando a homenagem e não o dia. Um outro exemplo, se a frase fosse: em outubro os alunos prestaram homenagem aos professores, mesmo estando no início da frase ali deslocado, é facultativo. Por quê? Porque é um adjunto de pequeno porte, é só dois termos. Em outubro, facultativo por ser de pequeno porte. Se fosse de grande porte, obrigatoriamente haveria vírgula. Próximo, separa-se orações com sujeitos diferentes. Se as orações tivessem o mesmo sujeito, não separaria. Mas quando o sujeito da outra oração não é o mesmo da primeira, separa. Muitos estudantes são desrespeitosos com seus professores, vírgula, e alguns pais permanecem omissos. Vocês viram que tem 2 orações, mas quem é o sujeito da segunda oração? São os pais. O sujeito da primeira oração, estudantes. Então, obrigatoriamente tem que haver vírgula. Os policiais penais têm uma jornada de trabalho estressante, vírgula, e os governantes estão cientes. Segunda oração, quem é o sujeito da segunda oração? Governantes. Quem é o sujeito da primeira oração? Policiais penais. Um não tem nada a ver com o outro, vírgula então. Se a frase fosse: muitos estudantes são desrespeitosos com seus professores e nunca prestam atenção nas aulas, não haveria vírgula, porque quem nunca presta atenção nas aulas é o mesmo sujeito, muitos estudantes. Então não precisa.
Ó, como a gente viu no exemplo anterior, um exemplo com e aí, né, com vírgula, vamos ver então o uso da vírgula antes do e. Existem 3 casos em que se usa vírgula antes do e. Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. O homem vendeu o carro e a mulher protestou. São 2 sujeitos, a oração coordenada. Então, gente, em relação ao que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada, é bem simples. A oração coordenada é quando uma oração ela pode existir, ela é entendida independente da outra, ela é coordenada. Agora, quando a próxima oração depende da primeira para se fazer entender, então ela é subordinada, tá bom? Neste caso aí, ó, o homem vendeu o carro e a mulher protestou. Se eu tirar o homem vendeu o carro e só falar para você a mulher protestou, você vai entender a frase, a mulher protestou. Tá? Ela existe, ela é entendível sem o homem vender o carro. Então, quando essas orações têm sujeitos diferentes, vai vírgula. Né? É no caso lá do exemplo que a gente deu lá dos professores e dos alunos. Tá? São 2 sujeitos, então vírgula. Quando a conjunção e vier repetida com a finalidade de dar ênfase, né? E chora, e ri, e grita, e pula de alegria, também tem que colocar e quando está ali repetida, né? Normalmente é numa poesia, numa música, ou não, quando você vai descrever, né, as crianças e chora, e ri, e grita, e pula, e que alegria, aí você vai ter que colocar também a vírgula. Quando a conjunção e assumir valores distintos, que não seja de adição, porque a conjunção e ela é aditiva a maioria das vezes, tá? Mas quando ela não é aditiva, tá? Ela é adversativa, consequência, por exemplo, ali ó, coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada. Aí ela não tem uma função de adição, ela tem uma função adversativa. Próximo são as orações adversativas. Nas orações adversativas é obrigatório o uso da vírgula. Exemplo, algumas pessoas são racistas e não admitem publicamente, quer dizer, o normal seria você ser alguma coisa e admitir que você é, mas ali ela é adversativa, não admite, adversativo, vírgula nela. Quando a oração seguinte é contrária à informação da oração primeira, ela é adversativa. Sempre que esses elementos aí estiverem juntando 2 orações, vai ser uma oração adversativa, então você obrigatoriamente coloca vírgula ali. O próximo é o aposto, a vírgula separa apostos, né? Para isolar o aposto, qualquer palavra ou expressão explicativa, conclusiva ou continuativa. Conforme os exemplos aí, ó. Conhecia também o marido, seu João, é um aposto, né? Ela ia feliz, saltitante. Como chovia muito, além disso, estava escuro, não dava para ver nada. A minha professora, pessoa maravilhosa e assim por diante. Continuando na mesma linha dos apostos, né? As orações adjetivas explicativas, olha, oração adjetiva explicativa, quer dizer, está falando algo que tem ligação com o substantivo, tá? Adjetivo, uma característica do substantivo. Nesse caso, quando você usa vírgula, você está generalizando os artistas que são vaidosos, você está dizendo aí que todos os artistas são vaidosos, costumam exagerar nos gastos. Quando você tira a vírgula, você está restringindo os artistas que são vaidosos, você está falando apenas dos artistas vaidosos. Um outro exemplo, por exemplo, se eu falar assim, os alunos, colocar vírgula, que são estudiosos tiram boas notas. Eu estou dizendo que todos os alunos são estudiosos. Eu estou falando de um grupo de alunos onde todos são estudiosos. Se eu falar assim, sem vírgula, os alunos que são estudiosos costumam tirar boas notas, eu estou falando só dos alunos que são estudiosos, beleza? Próximo é o vocativo. O vocativo é a palavra, o termo, a expressão utilizada quando você se reporta a uma pessoa pelo nome ou por um substantivo ou por um apelido ou por um adjetivo. Você chama a atenção daquela pessoa para a tua fala, né? Por exemplo, não fale assim, cara. Queridos, tenha atenção. Não faça isso, Marina, é pecado. Ou mãe, faz favor. O filho, me ajude aqui. Ou você está chamando a atenção da pessoa para o que você vai falar, tá bom? Exemplos. Observe o poema de Roberto Drummond. Por que sonhas Minas Gerais? Ele está falando com Minas Gerais como se fosse uma pessoa, né? Então, sempre que ele chama a atenção dela, é um vocativo. E por que Minas Gerais? Quando sorris,
continua lá depois. Por que sempre estás pensando que comete um grave pecado, Minas Gerais? Depois, por que Minas Gerais? Por quê? Essa construção se configura vocativo. O próximo é datas e endereço. Separa-se com vírgula os dias da semana do restante do endereço, né? Ou seja, datas, né? O nome da cidade, do restante da data, o número do endereço, certo? Sexta-feira, vírgula, 17 de maio de 2021. Curitiba, vírgula, 17 de maio de 1919. Rua Saldanha Marinho, vírgula, 161. Lembrando que o mês grava-se com letra minúscula. Eu já vi alguém colocar o mês com letra maiúscula, maio, M maiúsculo. Não, é sempre minúsculo, tá? A vírgula serve para indicar a supressão de uma palavra ou expressão, quer dizer, são as elipses, né? A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. Cada vírgula ali, ela retomava, no caso, o verbo levar, certo? A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela levou meu assunto, né? Levou os meus planos, levou meus pobres enganos, levou os meus 20 anos e levou o meu coração. Só corrigindo ali um errinho de digitação, meus pobres enganos, no plural, meus, tá bom? A vírgula separa termos da mesma função sintática. O que quer dizer isso? Achava os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos e triviais. Qual é a função sintática do declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos e triviais? É um adjetivo, são todos adjetivos, ou seja, ele é um objeto também direto. Se eu estivesse fazendo uma análise gramatical, eu diria que são adjetivos e uma análise sintática são objetos diretos. Sendo todos esses adjetivos objetos diretos, então ele tem a mesma função sintática, são todos objetos diretos. Por isso que tem que separar por vírgula. O mesmo acontece com sujeitos. Se tiver uma sequência de sujeitos ali, né, então é separado por vírgula. Por exemplo, João, Maria, Joaninha e Lázaro foram à festa. Todos devem estar separados por vírgula, porque tem a mesma função sintática, são sujeitos. Só para finalizar essa parte, observe na tela os exemplos aí de advérbios, né? Todos aqueles elementos ali do primeiro exemplo, eu não tinha este rosto de hoje, são advérbios. O segundo ali, substantivo, né? Maçã, mamão, abacaxi. Professores, alunos e funcionários devem se respeitar. Observe que após o último termo, não tem vírgula, porque você não pode separar o sujeito do verbo. Então, o último termo não pode pôr vírgula. Você separa o sujeito composto um do outro, mas não ele do verbo, tá? Observe na tela, o último sujeito da série não se separa por vírgula. Tem alguns gramáticos que sugerem o contrário. Eu, porém, sou adepta dessa corrente, porque não se separa o sujeito do verbo, então o último não vai colocar vírgula. Carlos Gomes, Vitor Meirelles, Pedro Américo, José de Alencar tinham nas começado. Você viu? Depois de José de Alencar não tem vírgula, porque é o verbo e não vai vírgula ali. Em relação à repetição de conjunções e ou nem, é fácil porque sempre que tiver uma enumeração, uma repetição, vai vírgula, certo? Quando as conjunções e ou nem repetem-se numa enumeração, geralmente se separa os elementos coordenados, tá? Nem tu, nem eu, nem ela, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia imaginar. Então, sempre vírgula nas conjunções repetidas. As conjunções adversativas é o que nós já vimos lá atrás. Lembra que eu mostrei alguns elementos adversativos para vocês, uma listinha? São aquelas conjunções adversativas, então sempre usar vírgula antes. Adversativo o quê? Quando a segunda oração ela é contrária à primeira, né? Eu estudei, mas não passei de ano, quer dizer, o normal é você ter passado, então ela é adversa porque você fez uma coisa e conseguiu um efeito contrário. Então, quando existe um efeito contrário na segunda oração, ela é adversativa, vírgula nela. Nós estamos famintos, porém não comeremos. Então, uma coisa está adversa à outra. Como assim? Estou com fome, eu preciso comer. Não, mas nós não vamos comer. Então, é adverso. Nesse caso, vírgula nesse. O mesmo acontece para as conjunções conclusivas. Logo, por isso, então, eu cheguei e não vi nada. Por isso, fui embora. Para mim, não foi nada demais. Então, não ficarei chateado. Mesma regra das conjunções adversativas. Continuando com as conjunções, você observa aí que quando elas estiverem deslocadas dentro da frase, você precisa colocar entre vírgulas. Você viu que anteriormente não tinha vírgulas depois do porém, certo? Agora tem. Por quê? Porque ela não está no lugar dela original, no lugar certo. Ela está deslocada. Então, ela vai ficar entre vírgulas, tá bom?
Esse daí a gente já viu anteriormente, quando separa-se por vírgula as orações coordenadas unidas pela conjunção e. Lembra lá do uso, as 3 regrinhas do uso do e, vírgula com o e? Então é nesse caso aí, quando tem 2 sujeitos, né, sujeitos diferentes, sempre haverá vírgula ali, né? Então isso aí não é segredo, você já está bem ciente disso. Costuma-se também separar por vírgula as orações introduzidas por essa conjunção quando ela vem reiterada. É aquele mesmo caso do ou, nem, tá? Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua, o Olavo Bilac, né? Em relação à conjunção pois, em regra, a vírgula é utilizada antes das conjunções e não após. Mas quando falamos da conjunção pois, quando ela está dotada de um valor explicativo, ela deve ser sempre precedida de vírgula. Exemplo, entre agora, vírgula, pois a chuva está começando. Tá? Explicando o motivo de que você tem, por que você tem que entrar, né? E quando indicar uma ideia conclusiva, deverá ficar sempre entre vírgulas. Os indícios são muito fortes, deverão, pois, condenar o suspeito, tá? No primeiro exemplo, a vírgula tem uma função, ou seja, o sentido dela é de causa, uma vez que, porque, né? E no segundo exemplo, ela tem um sentido de conclusão, por isso, logo, portanto. O próximo exemplo, orações deslocadas dentro de outra oração, você precisa lembrar o que é oração, tá? Lembra lá que para ser uma oração é preciso ter um verbo? Então, se você deslocar uma oração dentro da outra oração, por exemplo, você separar o sujeito do outro verbo e colocar ali uma oração no meio, é uma oração intercalada dentro da outra. Você tem que separar por vírgulas. Olha o exemplo. Todos deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Todos deveriam, não deveria ter esse penso eu ali no meio, mas eu peguei essa... por que penso eu é uma oração? Porque pensar é um verbo, tá? Eu penso que todos deveriam empenhar-se. Então eu intercalei no meio, separei sujeito e verbo, enfiei o penso eu ali no meio. Então tem que estar entre vírgulas. Isso daí é um exemplo de uma oração intercalada. Olha lá, o jardim, exalando perfume, floria abundantemente. Exalando, exalar é um verbo, né? O jardim exala perfume. O jardim exalando perfume floria abundantemente. É o mesmo caso do primeiro exemplo. Entre o jardim e o verbo florir, eu intercalei a oração exalando perfume. Em relação às vírgulas, nós vamos ficar por aqui. Tem muito mais coisa ainda, não foi esgotado, mas o conteúdo que nós vamos abordar é somente até aqui. O próximo vídeo será sobre o uso do ponto e vírgula, um recurso que muitos não, ou seja, a maioria das pessoas não usam, é um ótimo recurso para o texto ficar mais coeso, mais coerente, tá? Mais entendível, é um recurso excelente para ser usado e poucos usam. Então assistam o próximo vídeo para você, é menos de 5 minutos para você entender o uso do ponto e vírgula. Até lá!